Então, é preciso entender o seguinte: quem é Bolsonaro? Bolsonaro foi um militar que foi expulso do Exército. O militar que criou grandes problemas, teve preso e tal, isso, aquilo. Aí sai tenente, vira capitão, etc., e vira político. Político eleito por quem? Cabos, sargentos, milicianos, etc. e tal. Durante 29 anos, mudou de partido mais de 10 vezes. Qual é a ideologia do cidadão Bolsonaro? Qual é a proposta política para o povo do cidadão Bolsonaro? Nenhuma. Ele é um oportunista. E aí, num momento complexo, onde uma trama muito bem articulada criou alguns golpes, ele se favorece disso e vai para a rua e tira do armário os radicais de direita, os homofóbicos, os discriminadores, os que são contra tudo e tal. Se fala muito que o Superior Tribunal Federal está voando além da medida. É preciso entender que o STF não faz nada se não for demandado. Ele não faz nada de motu próprio. Então ele é demandado por um processo e aí ele atende aquele processo. E ele fez um papel importante de defesa da Constituição, da democracia. Esse escândalo de ontem para hoje, não tenham dúvida que o Xandão está absolutamente documentado, com sobra de documento. Não é esse vídeo. É esse vídeo, papel, gravação, telefone grampeado. Ele tem troca uma de mensagem, farta. né? Tem algumas coisas que a gente conhece, mas com certeza tem mais ainda. ainda. Não tenha dúvida. Ele tem uma farta documentação para botar a quadrilha do golpe na cadeia. Ponto. Não há nenhuma dúvida disso. E sabe por que demorou? Porque estava juntando prova. E prova irrefutável. Quer dizer, o que ele vai apresentar, já apresentou no processo, você não tem como contradizer. É isso que está aí e tal. E aí os sítios assim, puxa, pela primeira vez na história do Brasil, oficiais superiores e tal estão indo para a cadeia, vão ser processados e tal. Sim, lá no tempo do Arthur Bernardes teve alguma coisa parecida, mas agora não, agora é realmente grave. Mas, por outro lado, as Forças Armadas, os oficiais superiores, Marinha, Exército, Aeronáutica, estão na defesa da democracia e contra esses poucos que entraram no canto da sereia, já que a gente está no carnaval, do Bolsonaro. Aliás, falando em carnaval, tem uma coisa muito engraçada. No Rio de Janeiro, as escolas de samba sempre disputaram muito entre elas, né? Sim. E lá no passado, um sambista fez um samba enredo, que a música era: mas como é que pode ser a sandália da sereia se a sereia não tem pé? Exatamente porque o outro tinha feito um samba sobre a sandália da sereia. Então, aí nós estamos vendo o seguinte: é uma sereia com pé e botando o pé onde não deveria. E o Xandão está documentado e vai botar essa turma na cadeia. Eu acho que essa é a parte mais importante, Rafa, porque o brasileiro tem sempre uma sensação de não confiar nos ritos da justiça, né? É uma sensação de impunidade. E aí eu não estou falando em relação a Bolsonaro, em relação a Lula, é meio em relação a tudo, assim. Isso. Às vezes é por desconhecimento dos ritos, às vezes é por uma questão de querer um justiçamento e tal. Então, que tenha muitas provas, que seja super esclarecido e que tenha todos os passos e ritos para que a gente, todo mundo, consiga enxergar os fatos. Os fatos além das nossas preferências e além das nossas repulsas, porque, obviamente, tem gente que ama ainda o Bolsonaro e acha que isso é uma grande balela. Tem gente que já gostou, não gosta mais, tem gente que odeia, tem de tudo. Mas eu acho que é importante a gente ter esses fatos. Então, quando são vídeos, quando são trocas de mensagem, quando são minutas para se estabelecer estado de sítio, sabe assim, são coisas muito concretas. E eu acho que a gente tem que trabalhar com o concreto, e eu acho que a STF está fazendo isso, trabalhando com o concreto, para que a gente entenda de fato o que aconteceu. Além de alguma narrativa, né? Porque a gente fala muito essa palavra, falou-se muito dessa palavra, né? Narrativa.
Tudo bem, existe a narrativa, mas existem fatos, existem coisas que podem ser apuradas. Quanto mais clareza a gente tiver disso e quanto mais forem respeitados os ritos da justiça, que não possam ser refutados, revogados, que a situação não mude completamente daqui a 2 anos, acho que isso é muito importante para o Brasil. A gente voltar a acreditar nas instituições, não quem já acredita, mas quem em algum momento deixou de acreditar, porque eu acho que isso também foi uma coisa muito do governo Bolsonaro, descredibilizar as instituições. E isso é péssimo para o país, é horrível a gente não conseguir confiar na nossa justiça, na imprensa, em ninguém, né? Se sentir completamente perdido, porque daí entra essa história dos fantasmas. Porque aí entra essa história das teorias. Fantasma vira realidade. Exatamente. Então, acho que é o mais importante, independente de se você gosta ou não gosta do Bolsonaro, a gente olhar as coisas que estão sendo apresentadas, né? E eu acho que vão ter várias coisas. Eu acho que a gente está na pontinha de um iceberg de tudo que ainda vai ser mostrado. E haverá direito de defesa amplo para todos. E tem uma observação. O que acontecer será absolutamente legal. Isso é direito constitucional, né? Presunção de inocência, amplo direito à defesa. Só para registrar aqui, no nosso chat, o Afonso Alves está dizendo aqui: cogitar não é crime, babies. Baby, nesse caso cogitar golpe de Estado é crime. Nesse caso é crime. Hoje de manhã conversei com o advogado constitucionalista Cássio Miranda e fiz exatamente essa pergunta a ele. Qual é a diferença entre planejar e executar? A primeira, não é necessário entender de direito ou conhecer direito, porque ela é óbvia, né? Se alguém completa a ideia de executar um golpe, não há mais punição, porque o golpista vai imediatamente fazer o que o Maduro faz, por exemplo, na Venezuela, ou o que a ditadura brasileira fez aqui em 69 com as 5, né? Já foi o golpe, gente, aí já não dá mais, Exatamente, já não vai ter mais conversa, não então, tem como julgar, punir, não tem mais judiciário não tem. livre, você não vai condenar o golpista enquanto o golpista estiver no poder. Mas, aliás, a alteração assinada pelo presidente Jair Bolsonaro em 2021 na Lei de Segurança Nacional prevê punição para esse tipo de crime. Então, para determinados crimes, não são todos, mas para determinados crimes, estes são uns deles, como conspirar contra o Estado de Direito, promover golpe de Estado. A punição é a mesma se o sujeito executa ou se ele planeja executar. Então, nesse caso, baby, pode ter punição. Pode ter punição.